Eu nunca imaginei que ia contar essa história. Não por vergonha, não por medo, mas porque durante muito tempo achei que ninguém ia acreditar. Até eu mesma duvidei quando tudo aconteceu. Mas hoje, depois de tanto tempo, sinto que preciso colocar para fora. Talvez para mim mesma, talvez para alguém que um dia passe por algo parecido e pense que não tem mais jeito. Era 2013, eu tinha 28 anos e trabalhava como caixa em um supermercado em São Paulo. Não era o emprego dos sonhos, mas pagava as contas. Morava com minha mãe em um apartamento pequeno na Vila Matilde, aquele tipo de lugar onde todo mundo conhece todo mundo, mas ninguém se mete muito na vida dos outros. Minha rotina era sempre a mesma: acordar às 5 da manhã, tomar um café preto com pão de queijo que minha mãe fazia no micro-ondas, pegar 2 ônibus lotados e chegar no trabalho às 7. Às vezes, quando o movimento estava fraco, eu ficava lá na frente do caixa olhando pela janela, imaginando como seria ter uma vida diferente. Não uma vida de luxo, só uma vida onde eu não precisasse contar os dias até o próximo salário. Até que, num sábado de manhã, tudo mudou. Eu tinha saído mais cedo do trabalho naquela semana e resolvi passar na casa da minha tia, que morava perto do Parque do Carmo. Ela sempre me chamava para almoçar, e eu, que não tinha muito o que fazer nos fins de semana, acabava indo. Dessa vez, ela me pediu para ajudar a carregar umas caixas de doação que a igreja dela tinha arrecadado. Eu não era de frequentar igreja, mas também não tinha nada contra. Minha mãe era católica, ia à missa de vez em quando, mas eu, desde pequena, achava aquilo tudo muito distante de mim. Deus, para mim, era uma ideia bonita, mas que não mudava o fato de eu ter que acordar cedo todo dia e aguentar o cheiro de suor no ônibus lotado. A igreja da minha tia era uma daquelas bem simples, sem frescura. Não tinha vitrais nem órgão, só um salazão com cadeiras de plástico e um púlpito de madeira. Era a Congregação Cristã no Brasil, ela me explicou. Eu não sabia muito sobre, só que as mulheres usavam lenço na cabeça e não cortavam o cabelo. Aquilo me chamou a atenção porque minha tia, que sempre foi muito vaidosa, andava com um lenço amarrado e o cabelo comprido presilha. É por causa da Bíblia, ela disse, como se isso explicasse tudo. Naquele dia, o pastor estava falando sobre fé. Não era um sermão cheio de gritos, como eu já tinha visto em algumas igrejas pela TV. Era uma voz calma, como se ele estivesse contando uma história para um grupo de amigos. Eu fiquei lá no fundo, encostada na parede, ouvindo sem prestar muita atenção. Até que de repente ele falou algo que me fez olhar para cima. Asterisco, às vezes a gente acha que tá tudo perdido, mas Deus vê o que a gente não vê. Asterisco. Não sei porquê, mas aquilo me cutucou. Talvez porque naquela época eu estava me sentindo assim, perdida. Não tinha namorado, não tinha perspectivas, não tinha nenhum curso superior. Era só eu, minha mãe e a conta de luz para pagar. Quando o culto acabou, minha tia me apresentou para algumas pessoas. Todos muito simpáticos, mas eu me senti um pouco fora de lugar, como se estivesse usando a roupa errada. Uma moça, a irmã Marta, me olhou nos olhos e perguntou: asterisco, você já aceitou Jesus? Asterisco, eu não sabia o que responder. Asterisco, mais ou menos, asterisco, falei, e ela riu. Asterisco, não tem mais ou menos, minha filha. Ou a gente tá com ele ou não tá. Asterisco. Saí de lá com uma Bíblia de presente. Minha tia disse que era para eu ler os Salmos, que ajudava a acalmar o coração. Eu agradeci, guardei o livro na bolsa e esqueci dele por uma semana. Até que na quarta-feira seguinte, eu tive o acidente. Era um dia normal, chuvoso, aquele tipo de chuva fina que molha tudo sem a gente perceber. Eu tinha saído do trabalho mais tarde porque o gerente pediu para eu fechar o caixa. Quando cheguei no ponto de ônibus, já era quase 8 da noite. O asfalto estava escorregadio e eu, com pressa para não perder o último ônibus, atravessei a rua sem olhar direito. Não vi o carro. Só lembro do barulho dos pneus cantando no asfalto, do farol me cegando e depois, uma dor tão forte nas costas que pensei que tinha levado um tiro. Quando acordei, estava no hospital com minha mãe chorando do meu lado e um médico falando coisas que eu não entendia. Asterisco, lesão medular, paraplegia, não há como reverter, asterisco. Eu tinha quebrado a coluna. Os primeiros meses foram um pesadelo. A dor era constante, como se alguém estivesse enfiando facas nas minhas costas a cada movimento. Aprendi a odiar a cadeira de rodas. Odiei o cheiro de hospital. Os enfermeiros falavam baixo, como se eu fosse quebrar só de ouvir uma voz mais alta. Minha mãe não saía do meu lado, mas eu evitava olhar para ela. Não queria ver a cara de pena, os olhos inchados, as mãos trêmulas tentando arrumar meu travesseiro como se isso fosse consertar alguma coisa. Meu pai aparecia de vez em quando, com aquele jeito dele de fingir que tudo estava normal,
falando de futebol ou do trabalho, como se eu ainda fosse o mesmo cara que saía pra jogar bola no fim de semana. Os amigos vieram no começo. Entraram no quarto em grupo, rindo nervosos, trazendo refrigerante e revistas de carrão. Um deles, o Léo, até tentou me animar, cara, pelo menos agora você não precisa mais ficar na fila do banheiro, né? Eu sorri pra não estragar o clima, mas queria gritar. Queria que eles sumissem, porque nenhum deles sabia o que dizer, e eu também não. A fisioterapia começou cedo. As primeiras vezes chorei. Não de dor, embora doesse, mas de raiva. A terapeuta, uma mulher baixa e secas, não deixava eu desistir. Vamos mais uma. Só mais uma. Eu empurrava as rodas da cadeira com tanta força que as mãos ficavam marcadas. Às vezes, quando ninguém estava olhando, eu batia nelas, como se a cadeira fosse culpada. Em casa, as coisas eram piores. O apartamento não tinha sido feito para mim. As portas eram estreitas, o box do banheiro não cabia a cadeira, e minha mãe tinha que me ajudar a tomar banho. Eu fechei os olhos na primeira vez, envergonhado, e ela fingiu não notar. Mas eu notava. Notava cada olhar, cada suspiro, cada vez que ela mordia o lábio para não chorar. Meu quarto virou uma prisão. As coisas que eu gostava, o violão, os tênis de corrida, a bicicleta, ficaram jogadas num canto, como se fossem provas de uma vida que não existia mais. Uma noite, depois que todo mundo dormiu, eu peguei o violão e tentei tocar. Meus dedos não obedeciam, a postura doía, e as notas saíram erradas. Joguei o instrumento no chão. O barulho acordou minha mãe, que entrou correndo achando que eu tinha caído. Quando viu o violão quebrado, só balançou a cabeça e saiu sem dizer nada. Os dias se arrastavam. Eu passava horas na varanda olhando a rua lá embaixo. Via as pessoas andando, correndo, vivendo. Crianças de skate, casais de mãos dadas, velhos com sacolas de supermercado. Tudo tão simples. Tudo tão longe de mim. Até que um dia, um cara apareceu na porta. Alto, barba por fazer, com uma camiseta surrada de uma banda que eu não conhecia. E aí, irmão? Sou o Rafael. Também sou cadeirante. Vim te mostrar umas paradas. Minha mãe o olhou desconfiada, mas deixou entrar. Ele jogou uma revista na minha cadeira, adaptados, estava escrito na capa. Dentro, fotos de caras como eu fazendo de tudo, surfando, jogando basquete, até escalando. Não é desculpa não, irmão. É só questão de adaptar. Eu ri sem graça. Tá brincando, né? Eu não consigo nem ir no banheiro sozinho. Ele deu de ombros. E daí? Todo mundo começa assim. A diferença é que você ainda tá se lamentando. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Foi grosso, mas não me ofendeu, porque ele tinha razão. No dia seguinte, ele voltou com uma cadeira de rodas diferente, mais leve, com rodas inclinadas. Essa aqui é pra rua. Vamos dar uma volta? Minha mãe quase teve um treco, mas eu aceitei. Não por causa dele, mas porque precisava sair daquele apartamento. A rua era outro mundo. As calçadas eram esburacadas, os motoristas não davam espaço, e as pessoas olhavam. Mas pela primeira vez em meses eu não estava trancado entre quatro paredes. O vento batia no meu rosto, e eu senti algo que tinha esquecido, a sensação de estar vivo. Não foi fácil. Ainda não é. Tem dias que eu acordo e só quero ficar deitado, olhando pro teto, pensando em como tudo poderia ter sido diferente. Tem dias que a dor é tão forte que eu preciso morder um pano para não gritar. Mas tem outros dias, cada vez mais, que eu saio, vou pro parque, encontro o Rafael e os caras do time de basquete em cadeira de rodas. Eles me ensinaram a jogar. No começo, eu era ruim pra caralho. Ainda sou, mas agora pelo menos eu rio disso. Minha mãe ainda chora às vezes, mas não como antes. Agora ela sorri mais. Meu pai até veio me ver jogar uma vez. Ficou quieto o tempo todo, mas no fim deu um tapinha nas minhas costas e disse: tá bom, hein, filho? Foi a primeira vez em anos que ele me elogiou qualquer coisa. Não sei se um dia desses vai ser suficiente para apagar o que aconteceu. Não acho que exista essa mágica de superação que os outros falam, como se a gente pudesse simplesmente virar a página e pronto. A página tá aqui amassada com manchas de café e rabisco de caneta, mas é a única que eu tenho. Então eu vivo nela. O Rafael é o único que não trata comigo como se eu fosse feito de vidro. Ele xinga, zoa, me empurra na cadeira quando eu tô lento demais. Uma vez, depois de um treino, ele jogou uma garrafa d'água na minha cara e falou: para de ficar com essa cara de enterro, seu merda. Você tá vivo. Eu quase quebrei a garrafa na cabeça dele, mas acabei rindo. Porque era verdade.
Às vezes, quando tô sozinho, eu ainda fecho os olhos e tento me lembrar como era correr. Não a sensação das pernas, isso dói demais, mas o vento no rosto, o barulho dos tênis batendo no asfalto, aquele cheiro de terra molhada depois da chuva. Mas é como tentar segurar a água com as mãos. Quanto mais aperto, mais escorre tudo. A fisioterapeuta, a doutora Márcia, diz que eu tenho que aceitar o que não pode mais ser mudado. Ela fala isso com a voz calma, enquanto me torce o braço para cima até eu quase gritar. Asterisco, aceitar não é desistir, Leonardo, asterisco. Ela repete. Eu não respondo. Não sei se é desistir, não sei se é aceitar, sei só que eu acordo todo dia e faço o que tem que ser feito. Tomo banho, como, vou pros treinos, voltei a estudar à distância. As coisas andam. Não sei se pra frente ou pra lado, mas andam. O pior não são os dias ruins. São os dias bons, quando a gente ri, quando o jogo tá quente e eu até esqueço por 5 minutos que tô numa cadeira. Porque aí do nada bate aquela certeza, asterisco, isso aqui não é a minha vida, asterisco. Ou pelo menos não a vida que eu imaginava. E aí vem a raiva, não do acidente, não das circunstâncias, mas de mim mesmo. Porque eu não consigo só, asterisco, deixar ser asterisco. O Rafael diz que eu penso demais. Asterisco, cê é um cara chato, Léo. Para de filosofar e joga a bola, caralho. Asterisco, talvez ele tenha razão. Ou talvez ele só não queira lidar com o fato de que um dia pode acontecer com ele também. A gente não fala disso. Ninguém fala. Minha irmã mais nova, a Manu, é a única que pergunta as coisas direto. Asterisco, você sente saudade de como era antes? Asterisco, eu olho pra ela, com os cabelos bagunçados e aquele jeito de quem ainda acha que o mundo é justo, e minto. Asterisco, não muito. Asterisco, ela faz uma careta, porque sabe que é mentira, mas não insiste. A Manu tem 12 anos e já entende mais do que muita gente grande. Às vezes à noite, quando todo mundo já dormiu, eu abro o armário e pego a mochila que tava comigo naquele dia. Ainda tem sangue seco num canto, mesmo depois de tantos anos. Eu não lavei. Não sei por quê. Fico olhando, passando os dedos por cima, como se aquilo pudesse me dizer alguma coisa. Como se o passado fosse um código que eu só precisasse decifrar para tudo fazer sentido. Mas não faz. E eu guardo a mochila de volta. Hoje o time ganhou um torneio local. Nada grande, só umas medalhas de plástico e um troféu que parece feito de lata, mas a gente comemorou como se fosse o NBA. O Rafael me carregou no colo, ele é forte pra caralho, apesar de também estar numa cadeira, e gritou que eu era o MVP. Eu ri mesmo sabendo que era mentira, porque o verdadeiro MVP era ele, sempre foi. No caminho pra casa, parei num boteco com os caras do time. Tomamos cerveja, falamos merda, rimos de coisas sem graça. Em algum momento, o Zé, que perdeu as pernas num acidente de moto há uns 10 anos, virou pra mim e disse, asterisco, a gente não escolhe a porra da cadeira, Léo, mas escolhe o que faz com ela. Asterisco, eu não respondi. Não porque discorde, mas porque não tenho resposta. Ainda não. Cheguei em casa tarde. Minha mãe estava acordada, assistindo novela na sala. Ela não falou nada quando eu passei, só me olhou com aquele sorriso cansado que ela tem quando acha que eu tô bem. Eu me arrastei pro quarto, tirei a camisa suja de cerveja e me joguei na cama. Agora tô aqui, de novo, olhando pro teto. O ventilador faz aquele barulho chato, como sempre. Do lado de fora, um cachorro late. Algum vizinho grita pra ele calar a boca. A vida continua, mesmo quando a gente não quer. Talvez amanhã eu acorde e decida que hoje foi um dia bom. Ou talvez não. Mas eu vou acordar. Isso, pelo menos, eu sei. Acordei com a luz do sol batendo direto no rosto. O lençol estava grudado em mim, úmido de suor. Levantei devagar, a cabeça latejando como se alguém tivesse batido nela com uma pedra. No espelho do banheiro, meu reflexo parecia pior do que eu me sentia. Olheiras fundas, barba por fazer, um corte raso na sobrancelha que eu nem lembrava de onde tinha vindo. Minha mãe já tinha saído para trabalhar, mas deixou café na garrafa térmica e um bilhete em cima da mesa. Asterisco, toma um banho, filho. Hoje faz calor. Asterisco, sorri sem querer. Ela sempre acha que o problema é o calor. Tomei 2 copos de café puro, sem açúcar, só para sentir o amargo acordando o estômago. Depois, entrei no chuveiro e fiquei debaixo d'água morna até ela esquentar de verdade. Lavei o corte na testa com sabonete, doeu um pouco. Quando saí, o vapor tinha embaçado o espelho todo, como se alguém tivesse apagado meu rosto de propósito. Vesti uma camiseta limpa, a primeira que encontrei na gaveta, e uma bermuda surrada. O celular estava mudo em cima da cama, com 3 chamadas perdidas do mesmo número. Não era dela. Era do Zé, o cara que cuida do bar onde eu trabalhava antes de mandarem todo mundo embora. Não atendi. Não hoje.
Saí sem rumo, só pra não ficar dentro de casa ouvindo o silêncio. A rua tava cheia, gente indo pro trabalho, crianças correndo pra escola, motoboy buzinando sem parar. Parecia que eu era o único que não tinha nada pra fazer. Parei na padaria da esquina, comprei um pão de queijo e um suco de laranja natural. A moça do caixa me olhou como se estivesse me reconhecendo, mas não falou nada. Eu também não. Comi sentando no meio-fio observando os carros passarem. Um homem de terno tropeçou na calçada e xingou baixo. Uma velhinha com sacolas nas duas mãos pediu ajuda para atravessar. Ajudei. Ela agradeceu com um sorriso que mostrava os dentes faltando. Quando ela foi embora, fiquei ali, com as mãos ainda sujas do pão, me perguntando se aquilo tinha sido um gesto bom ou só uma forma de me distrair. O celular vibrou no bolso. Dessa vez era mensagem. Abri sem querer. Asterisco, oi. Só para saber se você tá bem. Asterisco. Era ela. Digitei uma resposta 3 vezes e apaguei as 3. No final só mandei, asterisco, tô. Asterisco. Não era mentira. Não era verdade também. Mas era o que eu tinha. Guardei o telefone e levantei. O sol já estava queimando a nuca. Resolvi voltar para casa, mas antes passei na banca e comprei um jornal velho só para ter algo nas mãos. O dono, um cara magro que sempre usa boné, me cumprimentou com um aceno de cabeça. Asterisco, tá difícil, hein, irmão? Asterisco, ele não tava falando do calor. Cheguei em casa e joguei o jornal em cima da mesa. As manchetes falavam de política, economia, coisas que não tinham nada a ver comigo. Abri a geladeira, peguei uma cerveja que sobrou da noite passada e bebi direto da garrafa. Não tava gelada, mas desceu fácil. Sentei no sofá e liguei a TV no primeiro canal que apareceu. Um programa de culinária. Uma mulher sorrindo enquanto cortava cebola sem chorar. Mudei pro esporte. Um narrador gritando sobre um gol que já tinha acontecido há 5 minutos. Desliguei. Fiquei olhando para a parede, pensando em ligar para alguém. Mas não tinha ninguém. Ou melhor, tinha. Só não queria incomodar. O celular vibrou de novo. Dessa vez era o Zé. Asterisco, tô precisando de umas mãos aqui hoje à noite. Se quiser, aparece. Asterisco. Fiquei olhando para a tela até ela apagar. Depois digitei, asterisco vou. Asterisco. Não era o que eu queria fazer, mas era alguma coisa. E hoje alguma coisa já estava bom. Levantei devagar, o corpo pesado como se ainda estivesse grudado no sofá. Vesti a mesma camisa de ontem, cheirei as axilas, não estava tão ruim. Calcei os tênis sem meias porque lavar roupa era um plano para outro dia. Na rua, o ar batia quente no rosto. Andei até o ponto sem pressa, mas sem parar também. O ônibus chegou lotado, encostei num canto e fechei os olhos. O cheiro de gasolina e suor dos outros me fez lembrar que não tinha jantado. Quando desci, o bar do Zé já estava cheio. Ele acenou da porta, com um pano sujo na mão e a sobrancelha levantada. Demorou, caralho, disse, jogando o pano no balcão. Pega essa caixa aí e leva pro depósito. Não perguntei o que tinha dentro. Só obedeci.